A capacidade de um recém-licenciado de trabalhar em multimeios é uma mais-valia importante? Eu diria que hoje é uma mais-valia significativa. E porquê? Porque já hoje é assim, e o futuro ainda vai ser com mais acuidado, vai ter com muito mais acuidado essa capacidade, porque hoje os grandes grupos de comunicação funcionam em convergência, com sinergias, ou seja, um grupo hoje tem uma rádio, tem uma televisão, facilmente tem um site na internet, pode eventualmente ter um jornal ou uma revista, ou seja, hoje um recém-licenciado que possa trabalhar nessas várias vertentes, seja no jornalismo radiofónico, no televisivo, no website, num jornal, que possa dominar as várias linguagens, é claramente uma mais-valia hoje em termos de mercado de trabalho. E no futuro, então, isso vai ser absolutamente significativo, e quem tiver uma formação mais abrangente, digamos assim, vai ter certamente muito melhores condições para enfrentar o mercado de trabalho. E quais são as outras mais-valias de um recém-licenciado? Bom, olha, eu desde logo digo aos meus alunos que uma situação importante que eu gosto de encontrar nos jovens licenciados que tenham um mínimo de reflexão sobre o que é o jornalismo hoje. O que é o jornalismo e, se forem, por exemplo, na minha área, que é a área da televisão, eu costumo dizer que gosto de saber que eles sabem, ou pelo menos pensam no que é a televisão nos dias de hoje. Dominar o meio é uma coisa que me parece absolutamente fundamental, que tenham uma boa capacidade de reflexão, uma boa capacidade crítica, são coisas que eu reputo de importantes nos jovens recém-licenciados, porque não basta dominar as técnicas do jornalismo, é preciso ir mais fundo e é preciso refletir exatamente naquilo que é o jornalismo hoje. Eu acho que só com essas duas ambivalências será possível termos um jovem, não direi completo, porque ninguém é completo no início, quando entra no mercado de trabalho, mas eu diria que é nessa altura e com essas duas ferramentas, pensar o jornalismo e depois as mais-valias técnicas, é, digamos, com a simbiose dessas duas situações que se pode ter alguém com capacidade de enfrentar o futuro. Que procuram num jornalista no momento de decidir a contratação? Olha, eu, pelas responsabilidades que desempenho atualmente na RTP, tenho estado em alguns júris de seleção e, desde logo, eu creio que, para além do currículo, que é uma coisa muito, eu diria, se me permitem a expressão menos académica, uma coisa muito seca, muito árida, eu acho que uma das coisas importantes é quando nós fazemos uma entrevista aos pretendentes e lhe temos que reconhecer, sobretudo, eu diria, 3 ou 4 coisas que são muito importantes. Desde logo, eu acho que o que se pretende de um jovem jornalista é audácia. É preciso alguém que tenha capacidade de ousar, capacidade de intervir, que seja atrevido, se vocês quiserem. Eu acho que é importante. Depois eu dou muito valor também a outros 2 itens, que é o que são a criatividade e a imaginação. Televisão é, sobretudo, a capacidade de seduzir. Nós estamos num meio que passa muito melhor as sensações do que as explicações. Logo, uma das capacidades que eu procuro quando tenho a oportunidade de falar com jovens pretendentes à profissão é exatamente essa capacidade de criar, de ser ousado, de ser imaginativo. Eu acho que isso que faz a diferença. Que perspectivas para o futuro do jornalismo em Portugal? Bom, isto é uma pergunta cuja resposta poderíamos estar aqui muito tempo a falar sobre ela. Eu creio que nós podemos acreditar que o futuro do jornalismo em Portugal é um futuro sólido e será sobretudo um futuro com rigor e com seriedade. E porquê? Porque eu acredito, sou professor há 10 anos na Universidade de Coimbra, nomeadamente, e acredito que hoje as pessoas que fazem jornalismo estão mais preparadas em termos éticos, em termos deontológicos, em termos de background cultural. Acredito que estas novas fornadas que têm chegado ao mercado de trabalho, vindas das universidades, que podem potenciar,
podem possibilitar que o futuro do jornalismo seja claramente muito mais interessante do que foi há uns anos atrás. Seja como for, há desafios muito importantes que se vão colocar à nossa profissão nos próximos tempos, derivados sobretudo da forma como nós levamos as histórias até às pessoas. O desenvolvimento tecnológico tem sido uma coisa que, enfim, todos nós sabemos como é que tem sido vertiginoso nos últimos anos, vai continuar a ser, certamente, o que quer dizer que nós, jornalistas, e o jornalismo em si, especificamente, vai ter que se adaptar muito a essas novas formas de chegar até às pessoas. Falo na televisão digital terrestre, falo a internet, é uma coisa muito recente, que nós ainda estamos agora a dar os primeiros passos, se quiser, porque nos primeiros anos é a dar os primeiros passos, claramente. As convergências de que falámos já na primeira pergunta são coisas que se vão intensificar, convergências entre órgãos de comunicação social, sinergias, de grupo. O futuro vai passar certamente muito por aí e vai ficar muito ligado, o futuro do jornalismo, também muito ao desenvolvimento. Só um exemplo, para vocês perceberem melhor o que estou a dizer. Se nós hoje precisamos ou se há 10 anos atrás precisávamos hoje, e de X tempo para fazer um direto em televisão de Vila Real, daqui a, não me atrevo sequer a dizer quanto tempo, pode ser meses ou pode ser um ano, não sei lá, mas daqui a meia dúzia de dias, em termos de história, podemos falar de dias, com um simples aparelho como este, que é um telemóvel, podemos fazer um direto de qualquer lado do mundo. Isso vai trazer enormes reflexos, enormes consequências na maneira como se vão contar histórias às pessoas. Vamos ter certamente uma revolução tecnológica ainda maior do que aquela que temos assistido nos últimos anos e com efeitos claramente nos jornalismo.